Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, seu programa do Tribunal de Contas, onde a gente permeia aqui, Carol, sabe as questões do Tribunal de Contas, tudo que passa aqui dentro a gente entra e discute para a população, né, para os nossos jurisdicionados, aprender mais do que a gente faz, receber as dicas, né, que os nossos servidores dão, e hoje não vai ser diferente. O episódio de hoje é muito especial, pois estamos no mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. E hoje, né, para celebrar esse dia, esse mês maravilhoso, temos a honra de receber aqui Onélia Leite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Cidadão. Para mim é uma alegria, Carol. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse espaço de conexão, né, de debate e dessa discussão dessa pauta tão importante que é política pública, mulher, né, essa pauta que é necessária. Conselheira, a senhora tem uma longa trajetória no serviço público, ser uma mulher vibrante, né, atuante, que escolheu servir. Quando foi que deu essa percepção que eu nasci, eu vim para poder servir? Porque o serviço público é isso, né? É servir. Olha, tem tudo a ver com a minha história, né? Eu sou da região do Cariri, do sul do Ceará. É uma região muito próspera, né? A religiosidade muito presente. Perdi meus pais aos 5 anos de idade, perdi meu pai e minha mãe, e fui criada pela minha tia, a tia mais velha, irmã do meu pai. E ela é muito religiosa, né, uma professora. Meus pais eram servidores públicos, né, meu pai e minha mãe já eram servidores públicos. Ela, minha tia, também servidora pública. Então, já tenho na minha casa, na minha família, esse exemplo de servir as pessoas e servir da melhor forma possível, né? Então, aprendi muito isso. O acolhimento, a importância da ciência, né, das evidências científicas, mas necessariamente do acolhimento, do serviço humanizado. E isso foi a minha raiz, foi o que eu vivi, né, que eu aprendi, nasci nesse ambiente e que isso com certeza influenciou na minha vida profissional. E, conselheira, sabemos que as mulheres estão em todos os espaços e cada vez conquistando a liderança. Na sua percepção, qual é a importância, como você enxerga o papel da liderança feminina dentro das organizações públicas, seja para o desenvolvimento delas, seja para a própria busca dessa legitimidade social? Olha, é de grande importância a participação da mulher. Eu acredito, eu vou até mais longe, né? Eu acredito que é necessário para a saúde da nossa democracia a participação feminina, não como cota, mas como espaço de voz, espaço de poder, de decisões, de tomadas de decisões, e que ela também vai abrir espaços para outras mulheres, abrir caminhos para as outras mulheres. Então, eu vejo a necessidade, não só aqui no controle externo, mas também em todas as instituições do nosso país. É necessário a participação feminina como espaço de voz, né, e de poder. Até porque, assim, muitas pessoas elogiam os tribunais de contas por causa da multiplicidade de olhares. Isso. A gente tem servidores da área da saúde, da área da contabilidade, de direito, e eu acho que isso que faz a riqueza da nossa instituição. Com certeza. Eu também, na minha vida, eu passei por várias áreas, né? Eu me formei em letras, inclusive pela universidade também pública, né? E já que estamos falando de serviço público, né, sou fruto da universidade pública. E também estudei muito a área de desenvolvimento infantil, de gestão pública, né? Meu MBA na PUC foi em gestão pública. As experiências que eu tive desde secretária de município, depois secretária de Estado, presidente de um comitê de uma política pública, de uma política que se tornou política pública de Estado, que é o Programa Mais Infância Ceará. E tudo isso é bagagem para a nossa vida, né? E me trouxe isso também como conselheira
para o trabalho aqui como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O meu doutorado também, né, foi uma avaliação de uma política pública no Estado do Ceará. Então, tudo isso, trabalhar a gestão pública a partir da ciência, das evidências científicas, da experiência, né, com que eu carrego toda a minha vida, mais de 15 anos no serviço público, e sempre me capacitando, fazendo pós-graduações, MBA, até chegar ao meu doutorado. Também cheguei até a Universidade de Harvard, que foi uma experiência muito boa. Enfim, e tudo isso para que a gente possa cada vez mais servir da melhor forma possível, né? Então, trazer a evidência científica, mas também o acolhimento, né? Aquele olhar humanizado, e isso vai, com certeza, ter um resultado melhor no final ali da execução do serviço público. Eu queria pegar esse gancho, viu, Carol? No final, na ponta, né, conselheira? Ali a população que sente. É por isso que a conselheira olha além da lei, além do que o Tribunal de Contas ali precisa do seu papel principal de fazer questões das contas, e hoje a gente olha como as políticas públicas, elas realmente impactam a população. Será que esse seu olhar de toda essa sua trajetória faz ter esse olhar mais afiado para como as políticas públicas afetam de verdade a vida das pessoas? É necessário quem está à frente de uma política pública, quem está à frente do serviço público, na verdade, é necessário ter uma visão sistêmica. E a mulher tem essa capacidade, né, mais aguçada de ter um olhar sistêmico, um olhar holístico, né, entender que é necessário o rigor da lei, mas é necessário também ter uma visão para além disso, né? E eu acho que é isso que tem que se colocar no serviço público, né? Esse olhar sistêmico de sim, seguir ali o rigor da lei, mas também ter o olhar humanizado, entendendo todo o contexto das culturas, chegando aí até a questão de gênero, né? Até porque a gente sabe que o Ceará é um estado grande e ele tem as suas diferenças regionais, o que, de certa forma, acaba impactando também o resultado das políticas dentro desses diferentes territórios, né? Nós precisamos ter um entendimento das políticas públicas intersetorial e transversais, porque nós sabemos que também, quando você consegue entender que a educação, quando você olha a educação, por exemplo, né? Você está vendo educação, mas você está vendo saúde preventiva, né? Você está vendo ali combate à pobreza, você está vendo ali desenvolvimento econômico e cultural. Então, assim, entender que não há como você construir uma política pública analisando um só ângulo, né? Você tem que conseguir entender que há essa transversalidade das políticas públicas, né? E quando se trata de infância, de mulher, de gênero, aí sim conseguindo ver a transversalidade. Eu queria voltar um pouco aqui na liderança. Eu fico pegando só as deixas aqui que a conselheira fica me dando. Vou por esse caminho. Conselheira, eu li até uma fala sua, achei muito interessante quando a senhora coloca que a democracia é como se a democracia estivesse ali em pleno vapor, funcionando de forma plena, quando a mulher tem a sua voz legitimada, tem seu canto, que assim, sempre foi dela, né? Mas esse canto agora ela pode ocupar. O caminho é por aí mesmo? Na verdade, historicamente, a gente consegue visualizar isso, que a mulher ela não tinha espaço de poder e de decisão. Isso foi uma conquista ao longo do tempo, né? A gente conhece isso muito, muito bem. Então, e o que nos mostra, né, é que a mulher, nesses espaços de poder, ela, além de proporcionar eficiência nas políticas públicas, ela está também contribuindo com um mundo melhor, né? com um mundo mais humanizado, proporcionando ali um momento, um espaço mais acolhedor, né? Então, eu entendo que é necessário a presença da mulher nas instituições públicas, em todos os espaços de poder, na verdade, todos os espaços de poder. Claro, evidentemente que essa mulher, né, ela tenha
conteúdo, que ela tenha capacidade técnica, né? Para que ela possa dar sua contribuição. E eu sei que a contribuição é de grande valor para o desenvolvimento dessas instituições e das políticas públicas, né? Até porque, conselheira, a gente sabe que o serviço público, historicamente, foi uma porta muito importante dentro das mulheres no mercado de trabalho. Até porque foram as professoras, foram as enfermeiras, e aí por diante surgiram outras carreiras que elas, né, fincaram dentro do serviço público, não é mesmo? Sim. E essa construção se dá ao longo do tempo e a cada dia é uma conquista diferente. Nós sabemos que ainda há um paradigma muito forte, né? Muitas vezes a rejeição da presença feminina ali, muitas vezes incomoda nas instituições, mas o fato é que é importante não desistir, né? Porque muitas conquistas foram ao longo do tempo conquistadas, muitas vitórias, e é necessário ainda continuar nessa luta, porque ainda há muito a se conquistar. A gente ainda vê muitas instituições com a presença masculina muito forte, né? E um número muito pequeno de mulheres. E eu digo em condições de tomada de decisões. Estou falando em ambientes de decisões, né? Porque ali é o que de fato impacta, né? E é de fato que vai abrir caminhos para outras possibilidades. A senhora falou algo muito interessante, que uma vez conversando aqui com a Carol, né, Carol? A gente vê, ela falou das professoras, enfermeiras, tipo assim, a base, tem muitas mulheres, né? E quando esse funil vai apertando, elas vão perdendo espaço. Como a senhora falou, dos espaços de decisão, as mulheres ainda não têm esse espaço que deveria. Será que é isso que move esse desafio? Buscar autenticidade, buscar ser mais forte para chegar no ponto de decisão? Olha, o que eu posso dizer para as mulheres, né, que é necessário o conhecimento, né? Tem que se abastecer de conhecimento, até muito mais do que os homens, para a gente provar que realmente é capaz. Então, a gente precisa realmente nos abastecer de informações, de conteúdo, estudar muito. Eu cheguei aqui depois de muita trajetória, de muita determinação, de muitos estudos. Muita luta, muita né? luta com crianças, né? Porque a mãe tem esse lado, né, maternal, e que a gente precisa estar ali do lado dos nossos filhos. Coloca muitas vezes os meninos para dormir e volta a estudar. E é necessária essa bagagem, porque não se toma nenhuma decisão sem evidência científica, baseada em achismo, não se pode e é frágil, né? Então é necessário, para que uma decisão seja forte, né, e que de fato tenha poder, é necessário que ele tenha evidência científica. E isso tem que deixar claro, né? E que sejam ousadas, né? Acredite no seu potencial, que é necessário ter para lutar no dia a dia. E para finalizar, qual a sua mensagem de celebração do Dia Internacional da Mulher? Eu quase que já falei na mensagem anterior, né? Mas é isso, que nós possamos cada vez mais, né, nos abastecer de conteúdos, né, de evidências científicas, de controle emocional, não é? E, sobretudo, que possamos ser ousadas, né? Que a gente não desista fácil, porque são muitas pedras no caminho e a gente precisa enfrentar, ser resilientes, né? Ter fé e que é possível vencer todas as barreiras. Então, eu costumo dizer assim que a chegar até aqui no Tribunal de Contas tem toda uma trajetória da minha vida, desde a minha infância, estudos lá no interior do estado, depois vim para a capital, depois fui fazer meu doutorado em São Paulo, né? Depois viajei, né? Fiz aí o curso em Harvard. Então são tantos desafios que a gente enfrenta, mas o que eu posso colocar é que
nós não podemos desistir, em hipótese alguma, né? É a gente ter certeza que esse é o caminho. Buscar o conhecimento é o caminho para que a gente possa cada vez mais fortalecer a democracia com a participação feminina. E assim terminamos. Com muita pena terminamos, né? Porque eu acho que a gente podia se alongar aqui. E antes de terminar, conselheiro, eu queria agradecer você por todo o seu trabalho que você fez pelo nosso estado e continua fazendo aqui no Tribunal de Contas, com novas funções e fazendo com que o Ceará cresça cada vez mais. E esperamos vê-la novamente em outras edições aqui do Conexão Cidadão. Muito obrigada. Um abraço a todos. E feliz Dia da Mulher para você, para todos que estão nos ouvindo. Conexão Cidadão, Carol, infelizmente, fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo com a conselheira Onélia, nesse mês, nesse dia tão especial. E a gente se vê na semana que vem, né, Carol? Exatamente. Até a próxima edição. Até lá.